Olá pessoal, professor Sérgio Araújo aqui novamente dando continuidade ao nosso curso de Álgebra Vetorial e Geometria Analítica. Hoje vamos fazer uma revisãozinha de um assunto do ensino fundamental que a gente vai usar muito, que é o plano R2, ok? É aquele plano cartesiano onde dois eixos, o eixo X e o eixo Y, se cruzam e a gente marca pontos aqui nessa região. Beleza? Vamos lembrar como é que marca pontos aqui, tá certo? Então, nesse exemplo, tem 4 pontos para a gente marcar aqui no plano R2, tá certo? Primeiro ponto P, de coordenadas 1, 3, ele tem 1 na coordenada X, 3 na coordenada Y. Aí como é que você marca esse ponto? Você cruza essas coordenadas com retas paralelas aos eixos, pessoal. Ó, você vai subindo aqui paralelo ao eixo Y e paralelo ao eixo X. Aí aqui no ponto de cruzamento é o ponto P, tá certo? Então esse aqui é o ponto P. O ponto Q é 0 em X e 2 em Y. Então 0 em X, 2 em Y. Esse aqui é o ponto Q. O ponto A tem coordenadas x menos 3 e 2 em y. Então, menos 3 em x é aqui, ó, menos 3. Então, eu vou subir aqui uma retinha paralela ao eixo y, outra paralela ao eixo x, que passa pelo 2, né? E aí, o ponto de cruzamento é o ponto A. O último ponto é o ponto B, ele tem coordenadas 2 em x e menos 2 em y. Então, 2 em x menos 2 em y. Então, esse aqui é o ponto B. Então, vamos revisar mais um pouquinho desse assunto, ok? Então, pessoal, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar dois pontos genéricos do R2, tá certo? Ponto P de coordenadas x1, y1. O ponto Q de coordenadas x2, y2. Então, já marquei aqui o ponto P de coordenadas x1 e y1. Está aqui marcado no R2. E o ponto Q também está aqui marcado no R2, ok? O meu objetivo é calcular a distância entre esses dois pontos, certo? Eu quero calcular o comprimento desse segmento vermelho aqui. Como é que eu vou calcular isso? Bem, observem que eu posso desenhar um triângulo retângulo aqui, ó. Veja que essa distância é exatamente o comprimento da hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa, e a nossa hipotenusa aí é justamente a distância, é igual a esse cateto aqui ao quadrado, o comprimento desse cateto ao quadrado. Quanto é que mede esse cateto aqui, ó? x2 menos x1. Então, fica x2 menos x1 ao quadrado, mais o comprimento desse outro cateto aqui ao quadrado. E esse outro cateto aqui, ele mede quanto? y2 menos y1. Então, esse quadrado aqui passa para o lado da equação raiz quadrada. Então, eu fico com raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado. Beleza? Então, tá aí a fórmula para calcular a distância entre dois pontos. x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado. Professor, o senhor trocou aqui x2 menos x1, você trocou x1 menos x2. Dá no mesmo porque está elevado ao quadrado. Aí dá no mesmo. Então, essa é a fórmula, pessoal, para você calcular a distância entre dois pontos. Então, pessoal, uma outra fórmula conhecida lá do R2 é a fórmula para você calcular o ponto médio entre dois pontos, que é o ponto que fica ali no meio do caminho entre os dois pontos, certo? Então, se eu tiver dois pontos P e Q, como no caso anterior, genéricos, então a fórmula para calcular o ponto médio é essa daqui. Cada coordenada você vai somar as coordenadas e dividir por 2. Isso dá exatamente as coordenadas do ponto médio entre
B e Q. Tá certo? Então, para finalizar a aula, vamos fazer aqui um último exemplo. Dados esses dois pontos A e B, eu quero que vocês calculem a distância entre A e B e o ponto médio entre A e B. Beleza? Dá um pauzinho aí no vídeo, tenta calcular e vamos voltar. Beleza, pessoal? Conseguiram? Vamos lá, né? Então, vamos lá. A distância entre A e B, como a gente viu anteriormente, a fórmula para calcular isso é raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado, y1 menos y2 ao quadrado. Essa é a fórmula para calcular a distância. Então é só aplicar a fórmula aqui, pessoal. Distância de A para B vai ser raiz quadrada de x1, que é a coordenada x de A, menos 1, menos x2, que é a coordenada x de B, 3. y1, que é a coordenada y de A, que é 2, menos y2, que é a coordenada y de B, menos 4. Então fica menos 4, você faz o jogo de sinal, menos com menos dá mais. Então a distância de A para B, menos 1 com menos 3 dá menos 4, menos 4 ao quadrado, 16. 2 com 4 dá 6, 6 ao quadrado, 36. Então, isso aqui dá raiz quadrada de 52. Agora, o ponto médio entre A e B. Também é só aplicar a formulazinha. Ponto médio vai ser somar as coordenadas e dividir por 2. Então, eu tenho menos 1 mais 3, divide por 2. E as coordenadas y, 2 menos 4, dividido por 2. Então, o ponto médio vai ser menos 1 mais 3 dá 2, dividido por 2, 1. 2 com menos 4 dá menos 2, dividido por 2, menos 1. Beleza, pessoal? Compreenderam aí a resolução? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Gostou da aula? Dá o like, se inscreve no canal. Até a próxima aula.